O Nobel de Economia Milton Friedman utilizava essa frase para explicar que escolher é sempre abrir mão de alguma coisa. Afinal de contas, nada é de graça e os recursos são limitados. Se você resolveu mergulhar no universo do Bitcoin e entender como que uma blockchain funciona, você não vai ter tempo para jogar e zerar aquele jogo da série que você tanto gosta. Isso é inevitável. E na programação, esse preço a ser pago está na dificuldade em manter um projeto e no número de linhas que você precisa dar manutenção. Talvez você não saiba, mas a primeira versão do iPhone não permitia que desenvolvedores criassem aplicativos. Apenas a Apple podia fazer isso. Mas, em 2008, foi anunciado, junto com o iPhone 3G, a App Store. E a partir dali, milhares de aplicativos surgiram, dentre eles o Angry Birds e também o WhatsApp. Mas existem vários outros que a gente pode mencionar. Mas junto com essa oportunidade de criar aplicações, veio uma dificuldade e tanto. Era necessário que para essa época você aprendesse uma linguagem um tanto diferente, chamada Objective-C, que era muito similar àquilo que a gente via na versão do C e C++, mas com algumas outras coisas estranhas. Além disso, só era possível você criar um aplicativo se você tivesse um Macintosh, um iMac ou um MacBook. Essa limitação foi com certeza um balde de água fria para muitos desenvolvedores que estavam empolgados com esse novo mercado que acabava de acontecer. Na outra ponta, algum tempo depois, surgiu o Android, que tinha uma ideia um pouco mais flexível de fazer. Afinal de contas, você podia utilizar o Java, que é uma linguagem extremamente popular, para criar aplicações. Mas a dificuldade estava na unificação de um aplicativo. Cada fabricante do Android nessa época, quando surgiu, tinha uma forma de implementar o Android separadamente. Não é muito como a gente conhece hoje em dia, que existe um padrão, por mais que existam fabricantes diferentes, eles são bem similares. Naquela época existiam muitas diferenças, algumas coisas não funcionavam e a documentação era realmente muito ruim. Em 2012 eu vivi essa transformação. Enquanto eu era um desenvolvedor júnior que trabalhava com o Ruby on Rails, eu vi uma oportunidade de aprender a programar com iOS. E para isso eu parcelei um MacBook dos mais simples a perder de vista e também adquiri esse pequeno manual sobre programação com Objective-C. Eu sei que era um esforço e tanto, mas eu vi ali uma oportunidade para que eu ingressasse não só em uma nova parte do desenvolvimento, mas que eu pudesse ampliar as minhas habilidades. Na pequena empresa que eu trabalhava, nós já utilizávamos Rails para criar as aplicações web. Trabalhávamos com diversos tipos. Mas quando de repente surgia algum projeto que tinha como foco criar aplicações web, um portal de notícias, uma rádio, ou de repente algo mais específico, era necessário que alguém se aventurasse nessa jornada de criar a versão para o iOS e uma outra pessoa para o Android. Depois que eu devorei esse livro, eu consegui criar o meu primeiro projeto, que foi uma rádio bem simples para iOS. Existiam as informações que vinham do Rails para poder exibir algumas notícias, algumas informações, mas todo o aplicativo era nativo e confesso que eu sofri um pouco nessa época para desenvolver, já que eu tinha feito utilizando o Objective-C. Foi necessário criar basicamente 3 projetos separados. Uma versão web, onde existiam as notícias e toda a estrutura de back-end para os aplicativos, uma versão iOS e uma outra versão para o Android. É realmente uma replicação tremenda de código, mas era o que era possível de se utilizar nessa época, já que algumas tecnologias que tentavam unificar o desenvolvimento estavam engatinhando nessa época. Mas eu confesso que foi um projeto e tanto, eu gostei bastante de ter feito isso, porque era um marco e tanto você ter um aplicativo publicado na App Store. Poucas pessoas conseguiam fazer isso, dado os obstáculos que eu mencionei de aprendizagem e também de plataforma. E quando eu consegui concluir esse projeto, confesso que aquela sensação de dever cumprido foi muito positiva. Ver que um projeto que eu criei estava publicado e que milhares de pessoas conseguiram acessar e utilizar isso e deixar ótimas avaliações. Acho que isso também colocava o trabalho que eu e o pessoal da equipe tinha realizado no mesmo patamar de outras equipes que faziam sucesso mundialmente.
Porque afinal de contas, dentro da mesma loja, você podia baixar o aplicativo, ver funcionando e de repente você vê isso trazia um certo reconhecimento pessoal, não necessariamente externo, mas aquela sensação de dever cumprido. E apesar de toda a dificuldade técnica, a dificuldade da linguagem e do desenvolvimento, que a documentação não era tão simples assim, foi realmente satisfatório ver o quanto isso funcionou. Mas se você parar para pensar, é um tanto quanto um paradoxo. Porque, de um lado, você tinha essa ideia de reconhecimento, a satisfação pessoal, que funcionava muito bem, não só para mim, mas eu digo para todos os desenvolvedores dessa época. E, de outro ponto, você tinha essa parte da dificuldade que existia, a replicação de código, escrever mais de uma vez a mesma coisa. É, de certa forma, um pouco loucura, né? Porque você via que, às vezes, dava problema em uma regra e você tinha que ficar ajustando em mais de um lugar. Então isso realmente era muito difícil de gerenciar e acabava sendo mais dinheiro no projeto para poder resolver um problema que o Rails, naquela época, conseguia resolver facilmente sozinho. Eu sei que você pode achar que muita coisa mudou desde então e você está certo. Surgiram ótimas tecnologias como o React Native, Flutter e outras coisas, mas algumas coisas são meio que imutáveis. O processo de aprovação das lojas ele continua muito rígido e complexo e até um pouco imprevisível. Às vezes, pequenos detalhes de imagem, informações, recursos que você coloca no seu aplicativo são motivos de rejeição. Essa necessidade de manter códigos similares ou praticamente iguais em repositórios diferentes é uma coisa que realmente não mudou, por mais que existam essas evoluções. Se você tenta fazer totalmente nativo, utilizando apenas o SDK, você vai ter que enfrentar essa replicação e ter que aprender mais de uma tecnologia. Talvez você esteja aí se perguntando se não tem uma alternativa para isso e você tenha, talvez, lembrado do PWA. Para quem não conhece, o Progressive Web App, como é chamado, é a ideia de você criar um site que existe alguns recursos que você pode integrar dentro da estrutura do seu dispositivo. Tablet, um iPhone ou, de repente, um Android. Você consegue até criar um relativo sucesso, onde você traz uma interface que é um pouco melhor do que você abrir diretamente no navegador, tem alguns recursos que são interessantes, mas uma coisa que você precisa saber é que a Apple, de alguma forma, direta ou indireta, acaba boicotando a experiência, pois alguns recursos mais interessantes, como bloqueio de tela utilizando o Face ID e outras estruturas de biometria, alguns recursos relacionados à câmera, mapas e etc., você só tem acesso se você utiliza uma aplicação nativa. Até mesmo no Android, se a gente for parar para pensar, existe aquela experiência quando você utiliza algum recurso, como por exemplo o mapa, que não é tão fluido quanto se você estivesse utilizando uma estrutura que é realmente nativa. Para avaliar quando você comparar, por exemplo, o site do Google Maps e o aplicativo dele. Se você comparar as duas versões, você vai perceber que o mapa, na versão nativa, ele é mais fluido, ele permite alguns movimentos diferentes, tem alguns recursos que são melhor integrados, e isso não é à toa, isso acontece porque num aplicativo nativo, você tem acesso a estruturas de SDK, né, que são esse kit de desenvolvimento, e também alguns outros recursos que existem dentro da plataforma que traz uma experiência muito mais imersiva e fluida. Além disso, uma coisa que é interessante é que você pode até tentar pensar, eu vou criar então um aplicativo que traz só um site dentro e passar isso na App Store. Não é bem assim que você vai conseguir, porque a Apple é extremamente rígida e a guideline deixa claro que aplicativos desse gênero não vão funcionar e não serão aceitos dentro da App Store. Logo, se você não tem o seu aplicativo listado nas lojas de aplicativo, já fica um pouco mais difícil, porque você vai ter que passar instruções adicionais, às vezes o usuário não tem tanto conhecimento, e ele vai se perder nesse processo, o que consequentemente vai dificultar a sua vida e vai tornar aquela experiência geral do seu projeto como uma aplicação que não funciona direito, que a gente sabe que não é verdade, mas como essas limitações acontecem, ele vai ter uma percepção ruim e negativa do seu projeto. É claro que você pode utilizar o PWA para estruturas específicas e até mesmo aplicações onde o usuário final já tem um pouco mais de conhecimento e discernimento. Existem algumas aplicações que fazem isso. Mas para o grande público em geral, isso vai ser uma barreira para que eles possam utilizar seu projeto. Então aqui de novo você vai vendo que cada escolha tem o seu preço. Não tem como você fugir disso. Se partirmos um pouco para a ideia dos aplicativos híbridos, você tem algumas ferramentas que são até interessantes, como é o caso do React Native, que surgiu
a partir de uma iniciativa da Meta, né, antigo Facebook, de tentar trazer essa simplicidade que o React faz para o desenvolvimento web para as aplicações mobile. Mas, apesar de ter essa aparente facilidade e simplicidade, uma coisa que poucas pessoas vão te contar é que, na hora de gerenciar dependências, isso é realmente complexo e difícil. Cada versão que sai do React e do Native, você vai ter problemas, às vezes, de compatibilidade. Se você utilizar outras camadas, dependências que às vezes estão ali na comunidade, mas que poucas pessoas atualizam, você não vai conseguir deixar o processo realmente fluido. Então, por exemplo, se você está tentando utilizar uma estrutura que manda notificação utilizando React Native com o Firebase, você vai perceber que a dependência que parece ser simples e só resolve o problema por debaixo dos panos, se você for olhar o código, tem uma pasta que gerencia os códigos do iOS e outra do Android. Então são duas dependências que estão meio que mascaradas como se fosse uma única coisa do JavaScript. Para o desenvolvedor, às vezes isso pode ser simples, mas até aquela dependência dá problema. Então uma coisa que começa como um projeto ágil, que faz, simplifica, no final das contas acaba sendo uma teia meio frágil de gestão de dependências. Atualiza uma coisa, dá problema em outra, e obviamente isso cobra o seu custo pela dificuldade de gestão. Se você quiser uma coisa totalmente nova e simplificada, talvez você conheça ou tenha ouvido falar sobre o Flutter. O Flutter é uma iniciativa do Google que funciona também com esse mesmo objetivo de trazer essa simplicidade entre iOS e Android, mas que no final das contas exige que você aprenda novas estruturas, como de repente a linguagem Dart, que é embutida para essa estrutura, e também você tenha que gerenciar de alguma forma essas dependências. E você vai vendo que em algum nível você vai ter que aprender novas tecnologias, e isso é ruim, porque não é isso que você quer. Você não quer gastar meses de desenvolvimento num projeto que era para ser simples e você precisava criar uma estrutura que simplesmente trouxesse o acesso às lojas, mas que não tirasse o seu foco da simplicidade que tem o seu projeto Rails. Enquanto o mundo tech corria atrás da complexidade, camadas sobre camadas, novas linguagens e dependências infinitas, o Rails escolheu o caminho menos óbvio: simplificar radicalmente. No Japão, há uma tradição milenar chamada omakase. Você não escolhe, não pede pratos específicos, apenas senta no balcão e confia totalmente nas mãos do chefe. Aqui no Brasil, conhecemos algo como menu degustação. Sem cardápio à la carte, sem escolhas fragmentadas, apenas a experiência completa, onde cada detalhe foi minuciosamente harmonizado pelo chefe. O Rails incorporou essa filosofia em seu DNA. Uma stack completa, onde cada componente foi desenhado para funcionar em perfeita harmonia com os demais. Nada de perder semanas avaliando bibliotecas e frameworks. Nada de integrações frágeis, apenas a fluidez de criar sem obstáculos. Essa filosofia que a gente acabou de ver, ela se manifesta na ideia do majestoso monolito. A ideia de você ter um único projeto que consegue gerenciar a maior parte das suas regras, que você não precisa ficar dispersando os processos dentre diversas gestões de iOS, Android e outras coisas. Então, como uma consequência desse processo que a gente está falando aqui, surgiu o Hotwire Native, que é uma tecnologia que tenta simplificar e trazer essa simplicidade do desenvolvimento do Rails, mas uma abordagem híbrida ao mesmo tempo, mas que você possa criar de uma forma progressiva os componentes que você precisa, de um jeito simples e sem que você precise ser um especialista em desenvolvimento mobile. Com a ideia do One Person Framework que a gente falou na aula passada, surgiu então essa ideia de trazer a simplicidade do Rails para dentro do mundo do mobile, trazendo conceitos, simplificações e ideias de convenção mesmo, para que você não precise ter muita dor de cabeça na hora de ingressar nessa jornada. E isso possibilita com que você possa ter, no desenvolvimento, equipes extremamente enxutas, compostas por poucas pessoas ou até mesmo uma única pessoa, para que você crie aplicações profissionais de um jeito que sejam totalmente imersivas, mas ao mesmo tempo não abra mão da simplicidade do desenvolvimento. Tudo isso surgiu porque a 37 Signals, que é a detentora do Basecamp, que deu origem ao Rails, pensou exatamente isso que eu estou falando aqui,
e resolveu trazer essa abordagem para o aplicativo que eles têm. Então, o aplicativo que você conhece ali na loja do Basecamp, do Android e o iOS, utilizam Hotwire Native. Obviamente tem telas nativas, coisas que são bem imersivas e que a gente vai falar nas próximas aulas, como que você pode fazer no seu projeto, mas que você vai perceber que traz essa abordagem simplificada e ao mesmo tempo traz uma leveza na hora de baixar. Você não precisa ficar gerenciando milhares de dependências, processos complexos, se aprofundar e ter que ler um livro desse aqui de 500 páginas de desenvolvimento, porque a ideia é utilizar a experiência que você já tem, mesmo que você não seja um especialista. E a partir disso, quando eles abriram o código, existem pessoas que realmente compraram essa ideia e trouxeram isso a um outro nível. Em 2016, o Joe Mazzilotti comprou essa ideia, ele resolveu estudar e ele teve uma missão um tanto quanto desafiadora, que foi poder fazer a migração de um aplicativo que tinha em outra tecnologia, uma aplicação que existia em outra tecnologia, para o Rails e que precisava ter uma aplicação para o iOS e Android. Ele conseguiu fazer isso em um tempo recorde, coisa que levaria às vezes anos, porque eram várias telas, sistemas complexos de cadastro. Ele conseguiu fazer isso utilizando uma aplicação simples para o mobile e gastando, ao invés de anos de desenvolvimento, alguns meses, semanas de desenvolvimento. E ele conseguiu um feito um quanto tanto histórico, que foi garantir que esse aplicativo que foi criado para essa loja continuasse sem receber nenhuma atualização e funcional, do mesmo jeito, por quase 5 anos. É realmente uma coisa impressionante. Só para você ter uma noção em números, a gente está falando de uma aplicação com mais de 100 telas, que com certeza, se você estivesse utilizando alguma tecnologia que não fosse o Rails, seria extremamente complexo e difícil de desenvolver. Mas com o Rails e a utilização das tecnologias do Hotwire Native, ele conseguiu esse efeito impressionante. Como você já pode ter deduzido, mesmo que fossem surgindo bugs, novas funcionalidades fossem solicitadas, ele só fazia o deploy da aplicação e tudo estava disponível, sem precisar ficar passando para cada atualização um processo extenso de aprovação para cada uma das lojas e nem mesmo ficar alterando códigos nativos das duas versões. E isso que eu estou falando para você não é a exceção, e sim a regra quando você utiliza o Hotwire Native. Afinal de contas, utilizando esse conjunto de tecnologias que é o Hotwire, você consegue utilizar as estruturas do Turbo, gestão até mesmo das rotas, alguns helpers que tem ali dentro que facilitam. Você consegue fazer isso de um jeito simples, você pode pegar a sua aplicação, que hoje em dia roda na versão web, e disponibilizar de um jeito simples para iOS e Android, sem precisar ter experiência prévia com isso, porque afinal de contas você consegue aprender o essencial para você ter a versão publicada e a partir dali ir desenvolvendo novas funcionalidades de um jeito bem ágil de ser. O Hotwire Native com certeza é uma alternativa que você pode utilizar para a sua equipe, para o seu projeto e vai trazer uma velocidade absurda na hora de você criar aplicações que são realmente profissionais. Mas eu não estou aqui só para ser o narrador da história. Eu posso te dizer com todas as letras que eu também consegui esse feito. Afinal de contas, já criei aplicações utilizando Objective-C, Swift, já fiz outros projetos com React Native, sei exatamente os benefícios e as dificuldades de cada coisa, então o que eu estou te dizendo aqui não é simplesmente, é um conceito geral, é achismo, são coisas reais que aconteceram nos projetos que eu criei. E eu falo isso porque além do mobile eu conheço intimamente o Rails. Já criei projetos dos mais diversos tipos, tamanhos, e eu sei realmente aquilo que funciona, aquilo que vai te dar um pouco mais de dor de cabeça e aquilo que com certeza é o caminho do sucesso para que seu projeto esteja o quanto antes na mão do seu cliente. Eu já fiz projetos com PWA e sei exatamente as limitações que são as que eu mencionei para você. Não foi só pesquisando sobre o assunto, foi na prática, vendo, errando, acertando e tudo isso com certeza me trouxe até aqui. Depois que eu fiz tudo isso, eu fui tentar estudar um pouco mais a fundo a estrutura que o Joe menciona no livro dele, né, o livro do Hotwire, e eu vi que realmente, às vezes, o caminho mais simples nem sempre é o caminho mais óbvio, né? Mas com certeza vai ser esse caminho, utilizando Hotwire Native, que vai simplificar o seu processo e vai trazer
o objetivo que você quer atingir com o seu projeto. Seja ele tirar uma ideia do papel, seja ele entregar um projeto para o seu cliente, ou de repente criar uma versão mobile para um projeto de uma empresa que você já está trabalhando. E o melhor de tudo, né, gente? Sem redundância, sem precisar ficar replicando código em 200 lugares diferentes. É o majestoso monolito em toda a sua forma. Então, é exatamente essa abordagem que a gente vai continuar seguindo aqui para as 2 últimas aulas e depois também pro curso do Native Express. Unir a minha experiência, tudo que eu aprendi, que deu certo, que não deu, e também o ensinamento que o Joe Masilotti traz no livro dele. Com isso, você consegue encurtar a sua jornada, simplificar o desenvolvimento e, com certeza, ter mais sucesso na hora de desenvolver seu projeto. Afinal de contas, sabemos que trazer esse valor para o seu projeto pode representar, às vezes, um ganho financeiro maior ou um reconhecimento que você está buscando no seu projeto, né, na sua empresa que você está trabalhando. E você pode atingir tudo isso, mesmo que você seja um desenvolvedor sozinho, aquilo que eu venho chamando aqui de eu-keep, a equipe do eu sozinho. Você vai conseguir atingir o sucesso e tornar o seu projeto ainda melhor. E eu não estou fazendo isso porque eu quero vender alguma coisa para você ou porque eu sou bonzinho. Não, é porque essa ferramenta tem potencial. Poucas pessoas falam sobre isso aqui no Brasil e com certeza você tem que conhecer isso. Se você de repente conhece algum desenvolvedor, alguma pessoa que não sabe isso, mostra para ela o potencial. E com certeza isso vai mudar o jogo, vai tornar os seus dias mais fáceis na hora que você precisa criar seu projeto. Mas agora você deve estar se perguntando, afinal de contas, com tudo isso que eu mencionei, como que é possível, então, criar um aplicativo utilizando Android ou iOS de um jeito simples e fácil, sem precisar ter experiência prévia? E é na próxima aula que a gente vai entender um pouco mais, na prática, como nós vamos converter um projeto Rails que já existe numa estrutura realmente funcional e que tem a cara de aplicativo nativo, não aquela ideia de site remendado que abre um container ali que fica parecendo ruim. Você já deve ter visto aplicativos assim, aplicativos às vezes de mercado, desses clubes aí de cupons, que são realmente péssimos, mas que nós vamos fazer aqui é uma aplicação realmente fluida, funcional e que tenha os recursos certos para a integração do dispositivo nativo. Se você ficou curioso, então você não pode perder a aula 3, onde a gente vai fazer isso na prática junto comigo.